Bom, vamos pular direto para a nossa análise de hoje. A ideia aqui é olhar para essa montanha de dados de saúde não como planilhas chatas, sabe? Mas literalmente como uma investigação de detetive. E nesse cenário, as variáveis que a gente cruza todo santo dia são os nossos principais suspeitos. O que a gente quer descobrir? Quem está trabalhando junto com quem ali nos bastidores. Mas, para dar o pontapé inicial nessa investigação, tem aquela pergunta de US$ 1 milhão. Nas ciências da saúde, como a gente tem certeza de que duas variáveis estão realmente conectadas? Tipo, como provar, sem sombra de dúvida, que duas forças estão agindo juntas no corpo humano ou numa população inteira? A gente não pode viver só de palpite visual, né? Precisamos de ferramentas rigorosas, daquelas que entregam evidências sólidas de verdade. Então, vamos começar estabelecendo os pilares do nosso kit de ferramentas estatísticas e desvendar de vez a correlação. A correlação, na sua essência, é uma medida que avalia duas coisas: a força e a direção da relação entre duas variáveis quantitativas. Mas, olha, tem um detalhe aqui que é absolutamente crucial. Correlação não assume causalidade de jeito nenhum. Só porque duas coisas andam juntas não quer dizer que uma é o gatilho da outra, tá? Elas podem ser só companheiras de viagem. O nosso trabalho aqui, por enquanto, é só descrever e entender essa associação, e não apontar o dedo para o culpado. E quando a gente começa a mapear essas tais companheiras de viagem, a primeira coisa que salta aos olhos é a direção. Elas estão dançando em sintonia ou estão correndo cada uma para um lado? Essa representação visual ilustra isso de um jeito brilhante. Dá uma olhada no lado esquerdo, a famosa correlação positiva. É como subir uma ladeira de mãos dadas. Os dois valores aumentam juntos, seguindo a mesmíssima trajetória. Agora, repara no contraste ali na direita. A correlação negativa é o clássico efeito gangorra. Enquanto o valor de uma variável vai lá para o alto, a outra despenca. E para medir essa direção com uma precisão cirúrgica, entra em cena o nosso velho conhecido, o coeficiente de Pearson. Sabe o que é genial aqui? É como essa fórmula estatística densa, cheia de somatório e raiz quadrada para todo lado, se traduz num intervalo super simples, de -1 a +1. Um valor de zero significa zero associação em linha reta, nada. Se o ponteiro cravar no +1, temos uma correlação positiva perfeita. Se for lá para o -1, correlação negativa perfeita. É quase como um velocímetro dessas relações matemáticas. Para tirar isso do mundo abstrato, vamos jogar para a realidade visceral da medicina. Pensa no impacto do tabagismo nos pulmões. Se a gente colocar de um lado o número de cigarros fumados por dia e do outro a gravidade de doenças pulmonares, tipo a queda da capacidade vital, a gente obviamente espera ver uma correlação positiva fortíssima. Quanto mais o consumo aumenta, mais o dano sobe junto. É a biologia refletida implacavelmente nos dados. Bom, avançando um pouco, vamos ver como essas peças se juntam para a gente entender a intensidade da situação. Afinal, só saber a direção não basta. A gente precisa medir a pura força dessas relações. Acompanha comigo essa subida pelos degraus da força da correlação. Lá embaixo, com um valor menor que 0,3, a correlação é fraca, as variáveis mal dão bola uma para a outra. Subindo mais um pouco, entre 0,3 e 0,7, a gente chega na correlação moderada. A associação está ali, mas sabe com bastante oscilação. E aí, lá no topo, acima de 0,7, é a correlação forte. Aqui os dados estão super amarrados uns aos outros, não tem como negar a associação. Mas a prática, como é que a gente organiza essas evidências? Usando o gráfico de dispersão, que é literalmente o nosso quadro de investigação. São 3 passos essenciais. Passo 1. Olhar para a nuvem de pontos e identificar a tendência principal. Passo 2. Avaliar a força, reparando quão perto esses pontos estão de formar uma linha perfeitamente reta. E o passo 3, que é vital, caçar os outliers, aqueles pontos extremos que fogem de qualquer padrão e podem simplesmente distorcer toda a investigação se a gente não tomar cuidado. Acontece que a biologia e a vida real quase nunca andam em linhas retas perfeitas, né? E aí, o que a gente faz quando o caminho é cheio de curvas? A gente troca de ferramenta. É aí que a correlação de Spearman entra para salvar o dia. O contraste entre as duas é bem revelador. Às vezes não dá para usar o método de Pearson porque ele é engessado demais. Ele exige uma taxa linear e constante. O Spearman já tem outra pegada. Ele avalia a relação monótona. Ele é super flexível, olha para a posição dos dados em vez do valor bruto. E é justamente por isso que ele é tão robusto contra aqueles outliers rebeldes que a gente acabou de comentar. As diferenças visuais entre essas lógicas são fantásticas de ver.
Reparando na curva da direita, a gente nota que ela é consistente, mas sobe e desce de um jeito sinuoso. O Pearson ia pirar com isso, ia tentar meter uma reta inútil no meio da bagunça toda. Mas o Spearman não. O Spearman entende a curva, ele capta essa variação monótona que o outro método simplesmente deixaria passar batido. Para deixar isso bem palpável, vamos pensar num exemplo que todo mundo entende: o envelhecimento e a nossa flexibilidade muscular. É fato que, com a idade, a flexibilidade das articulações vai diminuindo. Mas isso não é uma linha reta perfeita. A gente não perde a exata mesma porcentagem de alongamento todo mês a vida toda, certo? A taxa muda dependendo da faixa etária. E como não é linear, o coeficiente de Spearman é o detetive ideal para mapear essa tendência de declínio de um jeito fiel. Legal, agora vamos dar um passo para trás e olhar para o cenário maior. Vamos ver como essas ferramentas da correlação moldam decisões reais de peso lá na saúde pública. O ponto alto de estudar tudo isso é 100% prático e vital. Identificar essas correlações é o que dá a base para governos e hospitais isolarem fatores de risco no desenvolvimento de doenças, ajuda a antecipar se um tratamento médico vai funcionar mesmo e, acima de tudo, mostra o norte para onde o dinheiro deve ir, garantindo que os investimentos pesados em saúde sejam alocados exatamente onde os dados dizem que vai dar o maior impacto. Dá só uma olhada no poder dos estudos ecológicos baseados em correlação. Eles são verdadeiras máquinas de gerar hipóteses. O material cita um caso incrível na Nova Zelândia, onde acharam uma correlação fortíssima entre picos de vendas de um remédio específico para asma e uma alta na taxa de mortes pela própria doença em várias províncias. Um dado meio assustador e até contraintuitivo, né? Mas foi isso que acendeu o alerta vermelho na saúde e forçou mais testes. É a prova viva de que garimpar esses dados pode literalmente salvar vidas, revelando perigos que estavam ali escondidos. O que deixa a gente com um baita pensamento para a reflexão final. Vendo como Pearson e Spearman jogam luz onde antes era tudo escuro, a pergunta que fica é: como esse nosso entendimento cada vez mais profundo e sofisticado dessas relações entre oceanos de dados vai não só melhorar diagnósticos, mas reescrever por completo a forma como a gente otimiza recursos e salva vidas daqui para frente? Os dados estão aí, cheios de pistas. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho no material. Até a próxima.